Bom dia, galerinha do 7º ano, galerinha esperta, que já estão aí com os seus materiais prontos para mais uma aula de história. E também bom dia aos professores, guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho desde cedo, estimulando essa garotada a continuar estudando. E nós já vamos registrar aqui a presença aqui no chat do professor Francisco, da PEI Luísa Colasso, em São Bernardo do Campo, professor Jairo desejando um bom dia, professora Márcia, professora Selma desejando também um bom dia, profs, um bom dia de trabalho. E vamos aí para a segunda parte da aula sobre reforma protestante. Então, na tela, o tema da aula de hoje, a reforma protestante 1517, parte 2. E conosco está aqui no estúdio o professor de História do Ensino Médio, professor Alcides. Bom dia, professor Alcides. Bom dia, Carlão, tudo bem? Tudo bem. A gente está esperando aqui a participação da galera e aproveito para compartilhar o bom dia caloroso da professora Solange e da professora Fátima. Vamos trabalhar. Vamos lá, a garotada já está aí pronta para a aula de história, os profs já estão aqui todos ligadinhos na aula. Então, vamos trabalhar aqui os nossos objetivos. Trabalhar os processos de transformação social, política e religiosa no século XVI, a partir da reflexão sobre a reforma protestante e a contra-reforma católica, tema da próxima aula. Identificar e compreender os principais aspectos da expansão da reforma protestante na Europa a partir do século XVI. Nós estaremos ancorados na habilidade 05, identificar, relacionar as vinculações entre as reformas religiosas protestante e contra-reforma católica e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. Então, uma habilidade desafiadora que nos impele aí a construir algumas aulas para contemplar aí os seus comandos, os seus elementos, ok? Indo aqui para a lousa, já estamos trabalhando a questão-problema, aquela questão que já coloca o estudante para pensar. Galerinha, presta atenção aí na questão inicial. O que você lembra sobre a última aula? O que você lembra sobre o personagem histórico Martinho Lutero, tema principal da aula passada? O que você lembra sobre esse personagem histórico muito importante para a história do Ocidente? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe!
Vou lá, parceiro professor, parceira professora, caro estudante, quero aqui compartilhar 3 respostas. A primeira é da professora Maria, que falou sobre as 95 teses, e também do professor Paulo Henrique e do professor Domingos. Ambos falaram que Martinho Lutero foi o grande líder da Reforma Protestante. É isso aí, né, professor Carlos? É isso aí, e tem muitas respostas aqui no chat aparecendo, diversas respostas mesmo que os professores estão colocando, mas aí, Martinho Lutero é realmente esse divisor de águas aí na modernidade. Agora, galera, nós devemos prestar atenção no seguinte, nós estamos estudando a modernidade europeia. Nós estudamos em algumas aulas o renascimento urbano, o desenvolvimento das cidades, né, o enfraquecimento do feudo, o surgimento aí das nações absolutistas e, claro, nós também estudamos o renascimento cultural, que vai nascer no interior das universidades europeias. Vocês estão lembrados daquele mapa mental que o professor construiu, aquele infográfico que foi feito, colocando ali os pontos da modernidade europeia, do chamado renascimento cultural, o antropocentrismo, o homem é o centro de todas as coisas, o racionalismo, a razão deve ser privilegiada na análise da realidade. Então, nós vamos ter essa mentalidade que aos poucos vão transformar a cultura europeia aí nesse mundo que está declinando, né? O mundo feudal está declinando e a modernidade está crescendo com outros princípios, com uma nova mentalidade, com novos instrumentos científicos, com novas descobertas, e isso vai afetar também a igreja, né? Através ali do departamento de teologia que Martinho Lutero fazia parte. Professor Alcides, qual a importância das universidades aí europeias nesse processo de transformação do pensamento? Ótima pergunta. Eu queria compartilhar aqui que durante a Idade Média, ao contrário do senso comum que fala que foi o período das trevas, nós tivemos uma excelente produção acadêmica das universidades medievais e entre elas a consolidação do chamado humanismo, que é a primeira vertente aonde se coloca o homem como centro do universo na perspectiva do estudo acadêmico, e isso vai detonar uma série de reflexões que lá na frente vão mexer com as mentalidades na questão religiosa. Não é isso, professor? Vai influenciar, mestre, e muito. E vamos então relembrar a aula para nós sabermos aí o que estava acontecendo lá no século XVI que fez com que houvesse essa profunda transformação. Vamos lá. Nós teremos os conflitos entre a monarquia e o papado, entre o rei e o papa. Isso porque o papa deveria aprovar uma série de ações dos reis, inclusive os casamentos que eram feitos ali, os acordos que eram realizados entre as nações. Muitos desses casamentos eram feitos aí entre primos, segundo, terceiro grau, então era necessário que o Papa aprovasse essas ações. Então havia um conflito entre a monarquia, o rei e a igreja. Voltando na lousa. Venda de indulgências, ou seja, a igreja, né, cristã, o cristianismo, ele vai trabalhar com a ideia de salvação. E lá no período medieval, as indulgências serviam para você comprar essa salvação. Lutero chega a dizer que com alguns florins se poderia tirar toda a família do purgatório. Então você tinha uma prática de vendas, né, de indulgências, que seria aí a ideia da compra da salvação. Voltando para o outro aspecto aqui na lousa, nós vamos ter os interesses dos burgueses nas terras da igreja. Isso porque a igreja aí era a grande senhora feudal aí do período, tinha muitas terras, e com os conflitos, com as guerras,
com um conflito interno na igreja que estava ocorrendo, a burguesia, essa classe comercial que tinha alguns problemas aí com as ideias da igreja, eles já vão ficar aí bem espertos com as terras que eles poderiam aí adquirir da igreja nesses conflitos que a Europa vai viver. A Reforma Protestante não foi uma transformação, não foi um processo histórico pacífico. Houve muitos conflitos. Voltando então na tela, corrupção do clero. A corrupção no clero estava ficando cada vez mais evidente. Não era algo que estava acontecendo ali somente no interior da igreja, mas a população também já estava começando a enxergar. Uma dessas questões que faziam com que a população olhasse com olhos diferentes para as ações ali da igreja, eram os impostos que eles pagavam quando um sacerdote, quando um padre, quando um seminarista era transferido de um país para outro, de uma cidade para outra. Então, os impostos eram cobrados para poder aí ele saldar aí essa questão do custo que foi realizado com os transportes, com a manutenção dos sacerdotes. Então, a população já estava vendo que tinha algo errado. Vamos lá. Simonia ou venda de cargos eclesiásticos, né? Quando nós falamos de cristianismo, né? De fé, os oficiais que são escolhidos para exercer ali aquela função de padre, pastor, de babalorixá, porque as religiões, todas as religiões terão aí os seus mestres, terão seus professores, terão seus sacerdotes. A ideia é que essa pessoa ela cresça nessa função mediante o conceito de vocação, né? De que você foi chamado, escolhido, você sente ali que você foi escolhido para aquela função. E no período aí do fim da Idade Média, na modernidade, havia interesses políticos nos cargos eclesiásticos, né? Inclusive, professor Alcides, em alguns filmes que nós assistimos, existiam até crianças, né, que às vezes eram ordenadas ali a cardeais, desde os 14 anos de idade, para assegurar um cargo político para a família, não é verdade? Muito bem lembrado. Essa questão do comércio da fé, ela ia muito além das indulgências e das relíquias e era usada também como moeda política nas investiduras eclesiásticas, como bem lembrado pelo professor, incluindo aí até crianças e dinastias. Isso, acontecia muito, né? Quando nós assistimos, tem um documentário bem legal, depois o prof vai pesquisar para vocês, que fala aí da união da Espanha, né? E como que os reis se relacionavam ali com a igreja e como que os cargos eclesiásticos eram negociados ali na época do governo dos reis católicos da Espanha. E aí, por último, vamos ver aqui na nossa tabela a ética religiosa contra a prática da usura. Ou seja, a igreja, ela não motivava o crescimento econômico dos burgueses, o enriquecimento. A igreja, ela não motivava. E isso era um problema para essa classe nascente que estava se desenvolvendo, que era a burguesia. Já existia burgueses, banqueiros, que faziam empréstimos. Inclusive, aí nós podemos dizer, professor Alcides, que a navegação de Cristóvão Colombo, ela foi bancada aí por uma parceria público-privada, né? Porque os burgueses investiram e também o Estado espanhol investiu na viagem de Colombo. Muito bem lembrado. Inclusive, se a gente quiser ampliar o leque nessa perspectiva, a comunidade judaica também se envolvia bastante com a banca entre a Idade Média e a Idade Moderna e também financiou uma das caravelas que vieram aportar na América em 1492. Tudo era uma questão de investimento. Tudo era uma questão de investimento. E a igreja ela não favorecia essa ideia do enriquecimento, do empréstimo. Embora, garotada, lá na Idade Média, quando nós falamos aí
da igreja una, né, católica, universal, havia problemas dentro dela, né, teológicos, divergências ali de pensamento, de interpretação. Um deles era com as ordens monásticas, né, que apregoavam ali o voto de pobreza. E aí eles questionavam a ideia de que a igreja, ela deveria ser pobre, assim como Cristo foi. Então, havia essa tensão no interior da igreja e ela se exterioriza para a sociedade quando a política da prática, a política contrária à prática do enriquecimento começa aí a ser ensinada, né? Então, os burgueses, eles vão apoiar a reforma protestante. Eles irão apoiar Martinho Lutero e aí nós teremos um outro desenvolvimento dessa ideia aí da usura com João Calvino, né? A ideia de Calvino vai muito além, é bem diferente desses princípios que a igreja lutava para poder colocar em prática. Então, aqui, esses são aqui o contexto da época. Vamos então para a próxima tela. O idioma dos letrados, leia aí comigo, garotada. O idioma dos letrados na Europa do século XVI era o latim. Apenas uma pequena parcela da população europeia sabia ler e escrever. Em sua maioria, quem? Os religiosos, a igreja. Dessa forma, o acesso aos textos litúrgicos, principalmente a Bíblia, era limitado. O texto litúrgico, quem vai à missa ou a uma igreja reformada, quando você entra na igreja, você recebe ali o folheto com toda ali a liturgia do culto, da missa. Então, esses textos também eram escritos em latim e a população não conseguia ler. Então, a arte e a arquitetura serviam como uma maneira de difundir os dogmas e as narrativas bíblicas. O exemplo eram os vitrais para uma população analfabeta. Desde aproximadamente 1466, algumas traduções católicas da Bíblia já existiam em alemão. No entanto, foi Martinho Lutero o primeiro a realizar uma tradução do texto manuscrito do original grego. A primeira edição dessa tradução é de 1522. Lutero pontuou a necessidade das pessoas conhecerem a Bíblia a partir da sua própria leitura e interpretação. Além da importância da tradução, a imprensa com Johannes Gutenberg, né, a invenção da imprensa com Johannes Guy Fleisch, conhecido como Johannes Gutenberg, foi fundamental para a propagação e popularização da leitura e de novas interpretações da Bíblia. Então, galerinha, Martinho Lutero incentivava as pessoas a serem leitores. Martinho Lutero incentivava ali os cristãos a serem críticos, a estudarem ali as escrituras e conhecerem, né, exercerem o conhecimento. Ou seja, ele já está quebrando aí aquela ideia, né, da tradição sacerdotal, né, que a ideia ali do sacerdócio de todos os povos é que Lutero está colocando, né, o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, você pode ler as escrituras, né, aquele que é fiel de uma religião afro, espírita, você pode ler o material, você pode estudar o material, você pode ter suas conclusões, ou seja, Lutero incentivava as pessoas a serem leitores, ok? Legal. Vamos então para a próxima tela. Gutenberg, né, o ano aí que ele viveu, 1468, final aí do século XV, ele foi um inventor e gravador a serviço do Sacro Império Romano Germânico. Nós vimos o Sacro Império Romano Germânico na primeira aula, lá em fevereiro. Ele desenvolveu um sistema mecânico de tipos móveis.
e acabou por revolucionar o seu tempo com a criação da imprensa. A construção da imprensa se tornou o invento mais importante da modernidade europeia. A prensa de tipos móveis foi inventada por Gutenberg em 1450. Durante a Reforma Protestante, a Bíblia se tornou o primeiro livro a ser impresso. Ou seja, a partir daquele momento, a Bíblia começou a ser impressa na língua alemã, na língua local, na língua do povo. As pessoas que tinham até um mínimo de leitura poderiam ter ali acesso e começar a esboçar ali as primeiras leituras da Bíblia. E isso foi possível com esses grandes inventores que proporcionaram aí descobertas belíssimas, técnicas belíssimas, e uma delas foi a imprensa de Gutenberg. E que hoje já evoluímos tanto que agora nem papel a gente está usando mais, né, professor? Eu queria fazer uma lembrança aqui rápida. Quando houve a virada do milênio, nos anos 2000, 2001, fizeram uma pesquisa muito interessante, onde se perguntou para muitos intelectuais qual tinha sido a maior invenção do último milênio. E entre a galera ganhou a imprensa, né? Porque ela revolucionou o acesso ao saber. E a gente fala tanto de educação à distância hoje, e a gente precisa muitas vezes lembrar que o livro foi a primeira ferramenta de educação à distância. Exatamente, olha só que legal, né? Garotada, leitura, tem que ler, ok? Vamos então entender agora aqui na lousa os 5 princípios da Reforma Protestante, né? Esboçados aí por Martinho Lutero, né? Nós temos aqui um texto em latim, né? Sola, que significa somente. Então nós temos sola fide, somente a fé. Ou seja, quebrando a ideia ali da tradição. Sola Escritura, somente as Escrituras. Solo Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Soli Deo Glória, glória somente a Deus. Então, essas 5 solas, né, esses 5 somentes de Martinho Lutero, eles vão, de certa forma, entrar em confronto com a ideia teológica e eclesiástica sacerdotal do catolicismo e também com a ideia da tradição, né? Para o catolicismo, a tradição é um suporte ali para as escrituras. Então, os princípios de Lutero, eles vão de certa forma, entrar em conflito com os princípios dogmáticos do catolicismo. E as 5 solas aí exemplifica aí essa tensão. E aí nós temos uma imagem belíssima aqui da Catedral de Berlim, na Alemanha, né? A Catedral Luterana da Alemanha, né? Você olha assim, você fala, ó, professor, é uma igreja católica. A Reforma Protestante não quebrou determinados princípios aí do cristianismo, né? Foi uma mudança na teologia. E aí nós temos uma igreja protestante belíssima aí na Alemanha, ok? Vamos ver aqui, já está terminando a aula, João Calvino, 1509-1564, teólogo, líder cristão, professor, advogado e escritor. João Calvino fez parte da Segunda Reforma Protestante. Ele foi o principal articulador da reforma fora da Alemanha, alcançando a Suíça, os Países Baixos, Escócia, Inglaterra e Estados Unidos. Sua principal obra foi As Institutas da Religião Cristã, e entre João Calvino e Martinho Lutero havia diferenças teológicas importantes. Dentre elas, podemos destacar a forma do governo da igreja, né, que na visão dos luteranos é eclesial, né, episcopal, e na visão de Calvino é congregacional ou presbiteriana. Então, eles se divergem aí. Rapidinho, para encerrar a aula, os 5 pontos da teologia de João Calvino são: depravação total, a humanidade caiu no pecado de Adão e pelas suas próprias forças não consegue retornar a Deus, a ideia do religar e da religião. A eleição incondicional, a salvação é obra exclusiva de Deus.
Expiação limitada, Deus elege os salvos. Graça irresistível, a graça de Deus sobre os eleitos exerce grande influência. E perseverança dos santos, os eleitos de Deus se mantêm firmes até a morte. Então, dentro dos 5 pontos de Martinho Lutero e os 5 pontos de João Calvino, nós teremos aí uma luta, uma tensão. Cada um pensa de uma maneira e cada um influenciou o Ocidente de uma forma. Os luteranos formando a igreja luterana e os calvinistas formando aí as igrejas presbiterianas, principalmente na Inglaterra, após a reforma da Inglaterra. Galerinha, teremos mais uma aula sobre reforma protestante. Nossa aula terminou. Não deixe de avaliar a aula no final. Professor Alcides, muito obrigado. Tchau e continue estudando no dia de hoje. Tchau, galera. Valeu.